Dengue, será que realmente pode causar queda de cabelo? Me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho se isso realmente pode desencadear uma queda intensa ou se não tem nada a ver. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Flávia Teles, eu sou tricologista integrativa e trabalho com estética integrativa também. E aqui eu quero te ensinar a ter mais cabelo e mais saúde. E hoje nosso tema vai ser sobre a dengue. Infelizmente, cada dia mais nós vemos os quadros de dengue aumentando, né, a cada momento. E também já passamos por evento como no caso do Covid, que foi muito ali falado sobre a questão de queda de cabelo pós-Covid. Vamos buscar o princípio aqui fisiológico das duas doenças para ali interpretar se de fato a dengue, por exemplo, pode sim causar queda de cabelo, assim como foi no Covid. A época do Covid, ela foi muito desafiadora, porque além de ter a doença inflamatória, temos a questão também emocional envolvida, porque ficamos muito tempo presos dentro de casa, teve toda aquela questão que mexeu muito com a nossa função emocional ali, com todo o nosso psicológico. Então isso também afetou ali, porque gerou muito estresse, muito pânico em todo mundo, e realmente a dengue, como tem crescido muito, isso também pode ser relacionado pela questão do medo de pegar a doença, e de toda essa questão que nós estamos vivendo atualmente. Mas vamos falar do princípio fisiológico. Toda doença infecciosa, seja dengue ou Covid, ela desequilibra o nosso sistema imunológico. Isso irá aumentar citocinas inflamatórias que são produzidas pelo nosso corpo, pelas nossas células de defesa e nossas células gerais do nosso organismo, quando nós estamos sob ataque de alguma bactéria ou alguma infecção viral também. Então, esse aumento de citocinas inflamatórias, consequentemente, vai gerar mais inflamação sistêmica no nosso organismo. Então, esse aumento de citocinas inflamatórias vai aumentar o nosso processo de inflamação no nosso corpo em geral. Você não precisa entender o nome aqui, mas só para a gente entender o contexto fisiológico. Essas citocinas, nós temos elas, a TNF-alfa, a TGF-beta e as prostaglandinas. Elas são citocinas pró-inflamatórias, então elas são desenvolvidas para gerar mais processo inflamatório quando há uma fase aguda de uma infecção, como no caso, a infecção da dengue. Só que essas inflamações que elas liberam não é somente no nosso corpo, é também no nosso folículo capilar. Então, devido a isso, pode sim gerar uma queda capilar por conta da infecção da dengue. Existe uma molécula no nosso folículo capilar que já foi descoberta através de alguns estudos científicos, que ela chama WNT. Essa molécula, ela se junta a outra molécula chamada beta-catanina. Essa beta-catanina e a WNT, elas são moléculas que elas são bloqueadas quando acontece uma infecção, no caso, por exemplo, a infecção da dengue. Essas duas moléculas, a WNT e a beta-catanina, elas ativam uma via metabólica que chama Sonic Hedgehog. Essa via, ela é favorável para o nosso folículo capilar. Porém, quando acontece a infecção da dengue, a via, ela é bloqueada por conta de ser bloqueada a molécula ali da WNT e da beta-catanina. Tudo isso, então, de um modo geral, vai afetar o ciclo capilar do cabelo, podendo antecipar a fase telógena, que é a última fase do ciclo capilar. Nós temos 3 fases do ciclo capilar, a fase anágena, catágena e telógena. A fase telógena é a última fase do ciclo capilar, e normalmente ela fica em descanso por média ali de 3 a 5 anos. Só que quando acontece essa inflamação intensa, essa inflamação aguda, essa fase de crescimento, ela é bloqueada, então acontece uma queda intensa, uma queda abrupta, devido a todo o processo inflamatório que o corpo está lidando ali. Como eu sempre explico para vocês, o nosso cabelo e a nossa pele, eles são algo supérfluo para o organismo. Então o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai dar prioridade para aquilo que nos mantém vivo. Então nosso fígado, nosso intestino, nosso estômago, nosso cérebro, nosso coração. Essa via do folículo capilar, ela não é uma via que te mantenha vivo. Então, o corpo vai usar a reserva metabólica desse local para suprir outros órgãos. Por isso que acontece quando a gente tem um processo inflamatório, uma infecção viral, como no caso da dengue que estamos falando aqui agora, um processo cirúrgico. Tudo isso demanda muita inflamação no nosso organismo. Então, o corpo ele usa a reserva metabólica dessa região para compensar uma outra região, como é no caso da infecção aguda por dengue. Tá, Flávia, até aqui eu entendi que a dengue pode, de fato, causar a queda de cabelo, uma queda intensa, igual nós tivemos lá na questão do Covid. Sim, gente, ela pode, mas calma que dá pra gente minimizar esses danos em relação à queda de cabelo, mas também em relação à sua saúde. E aqui eu vou deixar algumas orientações para vocês que você possa fazer, que vai te auxiliar no processo dessa pós-inflamação aí, pós a dengue. Evitar talvez a queda de cabelo, talvez a gente não consiga evitar gerenciar 100%.
Por quê? Ali vai haver uma programação para a queda desses fios capilares. O que acontece é que ao gerenciar essas questões de inflamações que o corpo lidou, nós começaremos a diminuir a queda de cabelo a ponto de cessá-la. Mas pode ser que você já entre sim no processo de queda de cabelo. Parte do mesmo princípio fisiológico, como eu falei para vocês. Fisiologicamente falando, a gente está falando de um processo inflamatório intenso. O Covid foi a mesma coisa. Poderia acontecer uma queda intensa pós-Covid até de 3 a 6 meses pós o evento que você teve ali, o diagnóstico, que você teve ali a questão de pegar de fato o Covid. Então, algumas coisas que você pode fazer para te auxiliar nesse processo, caso você está com dengue ou você pegou já dengue e você tem sentido algumas questões ali em relação a cansaço, fadiga e até se você já está sentindo em relação à queda de cabelo. Bom, estratégias alimentares sempre é a primeira estratégia que a gente usa ali. Comer mais aporte de proteínas, principalmente fígado de boi, coração de galinha, que tem mais nutrição, mais aporte de ferro, de vitaminas essenciais. Beber bastante água, né, gente? Parece clichê a gente falar, mas a água realmente restaura a nossa saúde. A orientação que eu tenho pra vocês aqui é beber água com sal integral, porque o sal integral vai ter mais minerais para recuperar esse corpo e de fato hidratar. Nós bebemos água ultimamente e acaba não vindo muita nutrição, muitos nutrientes, muitos minerais através da nossa água. Então, se você colocar um pouquinho de sal ali, eu oriento uma colher de café de sal integral para cada 2 litros de água e você pode tomar no decorrer do dia. Mas, obviamente, capricha bem nessa água, pode tomar em torno de 2,5 litros a 3 litros de água para que você possa suprir exatamente o seu organismo e realmente trazer mais equilíbrio, principalmente hidratação, para você filtrar ali as toxinas e conseguir limpar de um modo geral o teu organismo. Então a água ela é excelente e a água com sal integral ela é muito benéfica por esses motivos que traz mais minerais na composição da água, que a gente já não tem uma água muito de qualidade hoje em dia. Mais um suplemento muito bacana que já foi estudado lá na época do Covid e auxiliou muito a questão do Covid e, consequentemente, vai auxiliar nesse processo da dengue, porque estamos falando de vias fisiológicas que a gente entendendo fisiologia, a gente entende o quadro da doença, é a creatina. A creatina é um suplemento que ajuda a melhorar a produção de creatina fosfoquinase. A creatina fosfoquinase, ela é responsável pelo nosso tônus muscular, tanto do nosso tecido muscular, como do nosso coração, do sistema cardíaco e também do nosso sistema cerebral. Então, ela é importantíssimo para a gente ter mais energia, mais vigor, tirar essa parte da fadiga, do cansaço, porque toda doença inflamatória, a gente tem uma leve perda de musculatura nessas regiões também. Pensando que no caso da dengue, por exemplo, nós sentimos questão de dor nos olhos, que então as musculaturas dos olhos ficam mais fracas, possível dor de cabeça e o tônus muscular no geral ali do nosso corpo como um todo. Então, até pensando na questão de musculatura, não adianta a gente pensar no treino, no exercício físico, somente como estética. Quanto mais nós treinamos, mais músculos nós temos mais saúde também. Então, aqui a gente fica até aquele gatilho que treinar faz parte de conseguir passar por processos inflamatórios e se recuperar muito bem, como no caso da dengue. Se você não treina depois desse processo da dengue, volte a treinar imediatamente para que você tenha mais músculo, para qualquer coisa que aconteça no seu organismo, você saiba lidar muito bem com ele, porque você vai ter muita musculatura para lidar com essas questões inflamatórias. E calma, antes que vocês encham aqui o comentário desse vídeo falando que a creatina faz cair cabelo, que já ouviu fulano de tal falar, fulano de ciclano falar, não, gente, eu vou explicar num vídeo mais profundo pra vocês sobre creatina. Lá eu vou desvendar todo esse mito em relação à queda de cabelo, mas a gente precisa entender o porquê que foi muito falado em relação à creatina poder ou não causar a queda de cabelo. Por que essa falácia foi tão disseminada por aí, se talvez ela nem faça isso acontecer. Então acompanha nesse outro vídeo que eu falo aqui sobre creatina. Obviamente, um suplemento muito interessante também é a vitamina D, que é, na verdade, um hormônio. Ela vai ter ali síntese hormonal de proteção do nosso sistema imunológico. E quando a gente fala de vitamina D para as questões de infecções, sejam elas virais ou bacterianas, qualquer processo inflamatório, a vitamina D ela nos ajuda, porque ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, para você passar por um processo de dengue, Covid, seja o que for, nós precisamos ter no mínimo 70 nanogramas por decilitro de vitamina D. Caso você não suplemente, você pode suplementar em média ali 10.000 I e colocar ali os complementos adicionais à vitamina D, como a vitamina K2 e MK7 e a vitamina A para ocorrer a precursão do cálcio, porque a vitamina D é uma vitamina que ela leva o cálcio para o nosso organismo. Se a gente não tiver esses compostos a mais, como a vitamina K2 e a vitamina A, existe um risco ali da gente levar esse cálcio para o local errado. Então tem que ter esse GPS junto na fórmula para que seja levado diretamente para os ossos e para que tenha ali ação metabólica ali
fazendo com que nós tenhamos um processo anti-inflamatório de proteção. O NAC também é um excelente suplemento para que nós possamos passar por essa questão pós-dengue. O NAC ele aumenta a nossa glutationa, que é o nosso antioxidante essencial do nosso organismo, que trabalha através das nossas mitocôndrias. Então aumenta ali a nossa energia, o nosso ATP. Quando a gente suplementa o NAC, ele vai favorecer isso, então isso consequentemente vai favorecer o processo antioxidante, combatendo ali qualquer processo inflamatório que eu venha a ter. Então, no caso ali, o NAC vai ajudar diretamente na recuperação dessa inflamação por essas citocinas que foram liberadas no quadro de dengue. Outro suplemento essencial também é o ômega 3, porque o ômega 3 tem ação anti-inflamatória. Para isso, precisamos dos níveis ideais de EPA e DHA dentro do ômega 3, tem que ser um ômega de qualidade, para que consigamos de fato fazer a conversão ali para ter uma ação anti-inflamatória. E aí, gente, eu vou deixar para vocês aqui também descrito uma homeopatia que ela é excelente para a gente passar pelo processo da dengue. Muitos pacientes acabam tendo ali a questão das plaquetas baixas e tem muitos pacientes conseguindo reverter os quadros das plaquetas com o uso de homeopatia. Então, eu vou deixar aqui para vocês escrito qual homeopatia eu usaria. Você pode chamar numa farmácia de manipulação de homeopáticos e enviar dessa mesma maneira que está aqui e fazer o uso conforme essa orientação que eu vou deixar aqui para vocês. E óbvio, a principal maneira de se cuidar é se prevenindo também. Quanto mais imunidade nós tivermos, melhor vai ser para a gente lidar com qualquer processo inflamatório. Então, se o terreno biológico está forte, consequentemente você passa por esse processo de maneira muito forte. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que faz muito sentido com tudo que eu falei aqui para vocês, como o próprio Louis Pasteur assumiu no seu leito de morte que o Bernard estava certo, porque o vírus não é nada, o terreno que é tudo. Então, como eu falei para vocês, se a gente cuidar do nosso corpo, do nosso terreno biológico, se ele for forte, estiver bem nutrido, bem forte, qualquer vírus que nós venhamos a ter, nosso corpo vai saber lidar muito bem com ele. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo se você já teve dengue, se você está com queda pós-dengue, se fez sentido para você, porque realmente entendendo a fisiologia, nós conseguimos entender qualquer doença que venha surgir ali no nosso terreno biológico e, obviamente, cuidar de uma maneira mais adequada. Beijos, fiquem com Deus!